Olá galera que assiste o meu canal. Nesse vídeo vamos falar a importância das árvores para a vida na Terra. Mas antes já se inscreva e deixe o like. Veja a seguir. As árvores são essenciais para a manutenção da vida na Terra, pois através da fotossíntese, transformam gás carbônico em oxigênio. As árvores, além de oferecerem abrigo e sombra para outras espécies, garantem a manutenção da biodiversidade, diminuem a temperatura local, assim como ajudam a abastecer os lençóis freáticos com água e reduzem ruídos em grandes cidades. Elas têm a capacidade de absorver carbono da atmosfera e, por isso, as florestas têm um papel essencial na regulação do clima, absorvendo o CO2, um dos principais gases causadores do aquecimento global, que é uma das maiores ameaças para a manutenção da vida no planeta. As árvores também colaboram para garantir a qualidade e quantidade do abastecimento de água. As matas ciliares, nas margens de rios e nascentes, ajudam a evitar a erosão do solo que, quando acontece, carrega sedimentos que comprometem a qualidade da água. Além disso, oferecem alimento e matéria-prima para as mais variadas indústrias, sendo essencial para a economia. As árvores ocupam um papel essencial e muito importante, um deles é ambiental, pois são organismos eficazes para o equilíbrio do ecossistema. Mas há outros motivos, por exemplo, ajudam na filtragem e limpeza do atmosférico das cidades. Já imaginou uma cidade sem árvores? Quando plantadas nas calçadas, elas nos fornecem sombra e diminuem a temperatura do ambiente, trazendo mais frescor e vitalidade aos espaços públicos. Mesmo sendo primordial para a nossa existência no planeta, muitos ainda não sabem o verdadeiro valor das árvores. Sem saber, ou lembrar que elas fornecem a maior parte do oxigênio de que precisamos para sobreviver, muitas árvores ainda são cortadas para não atrapalhar o fluxo das pessoas nas calçadas ou mesmo porque suas folhas caem. Existem diversos tipos de árvores: perenes, que preservam as folhas; decíduas, que pedem as folhas; semidecíduas, de pequeno, médio ou grande porte, com flores coloridas e perfumadas; nativas, exóticas ou mesmo as frutíferas. Árvores têm papel importantíssimo nas cidades, pois trazem harmonia, regularidade e unidade à paisagem, além de melhorar as visuais e as escalas para o pedestre. Importância das árvores. Conheça os motivos que fazem as árvores terem uma extrema importância para a nossa vida e cotidiano. Equilíbrio climático. As árvores ajudam a manter a umidade do ar e a regularidade das chuvas. O trabalho de fotossíntese realizado por suas folhas também influencia no equilíbrio climático da Terra. Ou seja, elas ajudam na distribuição e intensidades das chuvas, luminosidade, qualidade do ar, entre outros. Abrigo de espécies animais. As árvores servem de habitat para pássaros e outros animais, desde os galhos de árvores secas até as raízes, as quais, além de evitarem a erosão, servem de abrigo. Ou seja, elas são fundamentais para a espécie animal. Purificação do ar. Elas ajudam a manter o ar limpo. A árvore absorve a água da terra por meio de suas raízes, e neste processo ela também recebe a luz do sol realizando a fotossíntese. Temperatura das cidades. A concentração de árvores nas cidades ajuda a manter o clima ameno, principalmente porque fornecerem sombra. Como há uma amenização da refrigeração dos ambientes, também se diminui a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera.
Sendo assim, elas deixam as temperaturas mais agradáveis, diminuem a amplitude térmica e tudo fica mais estável. Paisagem e beleza natural. Há árvores que podem viver centenas de anos ou mais de 1 milênio, como o caso das araucárias da Mata Atlântica, que vivem 500 anos ou mais. Do Pinus longaeva, uma das árvores mais antigas do planeta, com cerca de 4.800 anos, localizada na Floresta Nacional de Inyo, Califórnia. O Jequitibá gigante, 49 metros, com aproximadamente 3.000 anos de idade, localizado em Santa Rita do Passa Quatro, Parque Nacional do Vassununga, entre outros. E esta longevidade traz às árvores uma beleza natural sem igual, cada uma com suas características e peculiaridades únicas. As árvores são o maior patrimônio ambiental que existe nas cidades, pois elas abrigam os pássaros, que espalham as sementes e comem os insetos. Elas dão sombra e diminuem a temperatura, e aí fica bem mais gostoso andar pelas ruas. Você pode caminhar pelas calçadas, praças e parques, divertir-se e ser mais saudável. Caso também na sua casa haja uma árvore, ela protegerá a sua pintura da luz forte do sol, o que a conservará mais bonita e evitará que tenha de ser pintada com mais frequência. Além disso, a sombra dessa árvore poderá deixar mais fresco também o asfalto em frente da sua casa. Se for uma árvore da qual caiam folhas e flores, você vai ter um trabalhinho para limpar o telhado, o chão e as calhas, mas faça isso com prazer, pois, em compensação, com isso a árvore se renovará e mais benefícios trará. Agora, se você tiver um quintal, melhor ainda. Poderá plantar nele uma árvore frutífera, como jabuticabeira e laranjeira, por exemplo, e terá frutos gostosos, para apanhar com a mão, em determinadas épocas do ano. Lembra daqueles dias bem secos, em que às vezes até o seu nariz sangra por causa da secura? Pois é, as árvores ajudam, ainda, a aumentar a umidade da cidade, pois, quando transpiram, liberam água para o ambiente. Além disso, elas tiram do ar a poeira e o excesso de carbono que o poluem. As árvores embelezam as nossas cidades e nos dão a sensação, física e psicológica, de bem-estar, que é quando percebemos a natureza e nos sentimos bem. É indiscutível a grande quantidade de benefícios que as árvores proporcionam para a Terra. Cada dia mais devemos cuidar e proteger todas as árvores nativas e estimular o plantio de novas em todas as partes do mundo. Entenda quais são as partes da árvore e quais funções cada uma desempenha. Raiz. Uma das partes da árvore é a raiz. Ela ajuda a fixar e sustentar a planta no solo. Elas são responsáveis pela absorção, armazenamento e condução da seiva, que é composta pela água e nutrientes da terra, como por exemplo os sais minerais, ou seja, as raízes conduzem as substâncias até a planta e atuam como um local de reserva desses nutrientes. Esse processo de condução é feito pelo xilema, conjunto de vasos encontrados no caule da planta. Normalmente, as raízes estão localizadas debaixo da terra. Há dois tipos principais: as que crescem para baixo, chamadas de pivotantes, e as que crescem para os lados, conhecidas como tabulares. Mas, de modo geral, há uma raiz primária principal e várias ramificações que são as raízes laterais. Caule. Outra parte da árvore é o caule. Ele é a parte que interliga a raiz com as folhas. O caule é responsável por sustentar a planta e por levar a água e os sais minerais das raízes até as folhas, por meio de vasos existentes dentro do caule.
e também transportar os açúcares, produzidos na fotossíntese, das folhas até as raízes. Além disso, é no caule que são produzidos os hormônios vegetais, que auxiliam no crescimento e desenvolvimento da planta. Geralmente, os caules podem ser aéreos, que se situam acima da superfície do solo, ou verticais, que crescem na posição vertical em relação ao solo. Como exemplo, os troncos das árvores. Existem ainda os vegetais que possuem caules que crescem junto ao solo, e outros que são subterrâneos, como é o caso das bananeiras e das samambaias. Os troncos das árvores variam em tamanho, forma, textura e cor. Dele é extraída a madeira que utilizasse para a construção de casas, móveis, ferramentas, pisos e até mesmo lápis. É também do tronco de algumas árvores que é extraída a matéria-prima, celulose, para fazer o papel. Folhas. A folha é a parte da árvore responsável por realizar a fotossíntese, o processo através do qual a planta produz o seu próprio alimento. Por meio desse processo, a planta consegue transformar a água e os nutrientes que retira do solo mais o gás carbônico e a energia solar que é absorvida pelas folhas em glicose, que serve como alimento para elas, e oxigênio, que é o ar que a gente respira. Essa glicose compõe a seiva elaborada, que é a fonte de energia das plantas. Nas células das folhas há muitas estruturas chamadas cloroplastos que contêm a clorofila, o pigmento que dá a cor verde à planta. A clorofila absorve a luz do sol para que a fotossíntese aconteça. É nas folhas onde ocorre respiração e transpiração. Esses dois processos são possíveis porque na superfície da folha existem estruturas chamadas de estômatos, que se abrem e fecham, permitindo a entrada e saída de gases e água da planta. Elas são classificadas de acordo com a disposição do limbo, que é a parte mais conhecida da folha. Assim, ela pode ser simples ou composta, como os trevos e as folhas de palmeiras. Flores. A flor é uma folha diferente das outras, podendo ser de vários formatos, tipos e cores. Elas são responsáveis por realizar a reprodução das plantas por meio de duas partes, o gineceu, parte feminina, e o androceu, parte masculina. A cor das pétalas é uma estratégia para atrair insetos, como abelhas e moscas, que fazem a polinização, ou seja, unem as partes masculinas e femininas da planta para que seja criada uma semente. As flores podem ser hermafroditas ou monóicas quando possuem ao mesmo tempo as estruturas femininas, carpelos, e masculinas, estames. Um exemplo desse tipo de flor são as tulipas, que também podem ter suas estruturas separadas em flores diferentes, chamadas de dioicas, como ocorre com o mamão. Frutos. Uma das partes da árvore são os frutos. Os frutos são o resultado da fecundação entre as partes feminina e masculina das plantas. Nesse processo, o óvulo da planta dá origem à semente e o ovário origina o fruto. A principal função do fruto é proteger as sementes e também preparar o solo, onde elas irão cair, facilitando assim a sua germinação. Existem dois tipos de frutos: os verdadeiros, que são quando se formam a partir do ovário, como o abacate, e os falsos, quando se formam de outras partes da planta, como é o caso do caju, figo, abacaxi, maçã, etc. Os frutos possuem diversos formatos, tamanhos, cores e texturas, depende de cada espécie de árvore. A maioria são comestíveis, mas nem todos. Uns ainda possuem diversas propriedades medicinais,
usados nos tratamentos de algumas doenças. Estamos chegando ao final da nossa explicação. Espero que você tenha entendido o quão importantes são as árvores para nós. Eu estou ficando por aqui. Continue assistindo às imagens e apreciando a beleza das árvores. Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.